Oi, turma! Estamos aqui para mais uma aula de complementação de física. Na aula passada, a gente falou sobre plano inclinado sem atrito. Nessa aula, nós vamos falar sobre do plano inclinado, só que agora considerando o atrito. E aí, para essa aula, a gente vai começar com um problema, tá? Tá aí na tela. Um corpo de massa, 5 kg, é abandonado sobre um plano inclinado, formando 30 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e esse plano é de 0,5. Qual é a aceleração do bloco, tá? Então, se quiser, você pode pensar um pouquinho aí. Eu vou já resolver no próximo vídeo. Bom, gente, primeira coisa, para resolver o problema, a gente vai colocar aí do lado, faça isso no seu caderno, tá? Os dados do problema, tá? A massa aí a gente tem aqui 5 kg, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,5, seno e cosseno desse ângulo, ele não deu, mas a gente pode conseguir isso facilmente. Uma estratégia é aquela tabelinha que a gente aprende a decorar, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela tabelinha lá. Bom, seno de 30 graus, 0,5, cosseno de 30 graus, 0,86. Quais são as fórmulas que nós sabemos? Nós sabemos que Px, essas fórmulas eu expliquei na aula passada, tá? Px é P seno θ, Py é P cosseno θ, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer primeiro? Desenhei ali o plano e quais são as forças que estão atuando nesse bloco, tá? Nos dois eixos, no eixo X e no eixo Y. No eixo X eu fiz aí de roxo e o eixo Y eu fiz de marrom, tá? Então vamos começar com o eixo X. No eixo X nós temos duas forças. A força Px, componente da força peso no eixo X, e nós temos a força de atrito, né? Já que eu estou considerando nesse problema um atrito. E aí a gente sabe que, como elas estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, eu vou fazer uma menos a outra, tá? Então, quando eu vou agora ver quais são as forças no eixo X, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton nesse eixo X. Então, eu vou dizer que Px menos essa força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração. Porque a segunda lei de Newton fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é massa vezes a aceleração. A minha força resultante é essa diferença das duas forças, certo? Quem é Px? Px é P seno de 30 graus. Quem é a Φ? Φ, como eu expliquei em uma das aulas sobre tipos de forças, Φ é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, vai ser P seno de 30 menos μ vezes a força normal. Isso aí é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a minha pergunta é a aceleração. Então, o que eu tenho que descobrir é a aceleração. Peso, eu sei que é massa vezes a gravidade. Então, estou ali na terceira linha, tá? Peso é massa vezes gravidade, vezes o seno de 30 graus, menos μ vezes força normal, igual a massa vezes a aceleração, certo? Perceba que eu tenho ali massa, tanto do lado esquerdo como do lado direito, eu posso cancelar a massa. Simplificando ali na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, eu vou ficar G seno de 30 graus menos μg cosseno de 30 graus, certo? E agora, para o que eu vou fazer? Bom, agora eu vou substituir os valores, certo? Bom, a gravidade eu sei que vale 10, o seno de 30 graus eu sei que vale 0,5, o coeficiente de atrito dinâmico 0,5, gravidade 10 e o cosseno de 30 graus dá 0,87. Resolvendo aí, a gente consegue que a aceleração é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Detalhe, eu acabei não explicando ali, quando eu coloco força normal, quando eu tô falando ali, ó, que força de atrito, vamos voltar lá no começo. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas eu não sei quem é a força normal. Só que na aula passada eu disse para vocês que a força normal é igual a PY. E PY eu conheço a fórmula. PY é peso vezes o cosseno do ângulo. Então, por isso que ali embaixo
Na quarta linha, eu já substituí lá em marrom, fiz até em marrom, ó, m vezes g vezes cosseno de 30 graus, ou seja, peso vezes o cosseno de 30 graus é igual a essa minha força normal, por isso que eu substituí, certo? A gente consegue encontrar, então, a aceleração, ok, gente? Então, primeira coisa que a gente fez, nós vimos os dados, nós anotamos quais são os dados que o exercício passou. Segunda coisa que nós fizemos, bom, quais são as fórmulas para esse tipo de problema? Né? Px, Py, força normal é igual a Py, peso é massa vezes gravidade, isso aí eu já sei. Beleza. O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou desenhar o problema. Eu tenho um plano, tem 30 graus, eu tenho um bloco. Quais são as forças que atuam nos eixos? X e Y. No eixo X, Px e força de atrito. No eixo Y, força normal e Py. Ok. Então, agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o eixo X e para o eixo Y. No eixo X, eu sei que vou ter Px menos força de atrito. Certo? E isso, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração, certo? Então, eu já começo ali. Bom, eu sei quem é Px, substituo pela fórmula de Px. Eu sei como que é a fórmula da força de atrito. Inclusive, eu podia ter colocado ela ali, você pode incluir ela nas suas anotações, que a força de atrito é μ vezes a força normal. O que é μ? μ é um coeficiente de atrito, tá? E aí, substituo igual a massa vezes a aceleração. Vou fazer ali as manipulações que eu preciso e encontro que a aceleração ela vai ser g seno do ângulo menos μg cosseno do ângulo, certo? Substituo os valores e encontro que a aceleração é igual a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos agora para a nossa tarefa. Um bloco de massa de 4 kg é abandonado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal, qual tem um coeficiente de atrito de 0,25. Qual é a aceleração do movimento do bloco em metros por segundo ao quadrado? Dados, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 37 graus é 0,60 e o cosseno de 37 graus é 0,8. Tá? É o mesmo estilo de exercício que eu fiz junto com vocês, tá? Volta no vídeo, veja passo a passo que eu fui fazendo e vai fazendo isso agora, tá bom? Tira a foto do exercício e posta na plataforma para contar como presença. Até mais!